Mas para a gente e eu clamo pela graça de Deus para que eu possa realmente derramar sobre, trazer aquilo que o Senhor tem para os nossos corações nessa manhã. Mas eu creio que tudo aquilo que o Senhor fala conosco, Ele fala para a gente primeiro e depois Ele ministra para os demais, né? Então, nessa semana, nessas últimas semanas, diante de tudo que eu tenho vivido, diante, né, de todas, de circunstâncias que eu tenho passado no meu dia a dia, trabalho, na vida, né, com as mudanças de vida, né, como a Cris falou, eu me casei recentemente, então isso gera, né, muita mudança, né, como a gente fala, quem casa quer casa, isso gera outras necessidades, né, adaptação, trabalho, mudanças, e você não quer trabalhar tanto porque você já quer ter mais tempo em casa, você tem necessidades, enfim, a gente enfrenta vários desafios. E nisso, Satanás, ele também vai procurando oportunidades de nos tentar, né? Ele vai buscando outros lugares para nos tentar sempre, né? E nesses últimos dias, é interessante como o Senhor tem falado comigo sobre maturidade, né? E eu acho que isso não é por acaso, nada acontece por acaso. No sábado, no culto da minha igreja, foi ministrado sobre maturidade. O pastor que ministrou, ele falou sobre isso, sobre maturidade, sobre crescimento espiritual. As coisas que o Senhor tem falado comigo estão relacionadas a isso, né? A um constante crescimento. E na segunda-feira, a Karen veio e trouxe para nós uma palavra tão sábia, tão forte, também nessa mesma linha, né? Ela falou de uma forma tão sábia a respeito de maturidade. Ela falou para a gente, né, que a nossa vida com Deus é uma vida dinâmica, né? Nosso relacionamento com Deus, a gente está em constante crescimento, em constante aprendizado. E eu entendo que quando a gente aprende algo de Deus, quando a gente chega num nível de maturidade, nós nunca nos tornamos a pessoa perfeita, uma figura perfeita. Como a Caim mesmo falou na segunda-feira, quando nós estivermos perfeitos e prontos, o Senhor vai nos levar. Se nós continuamos aqui, é porque nós precisamos continuar aprendendo, continuar desenvolvendo e buscando esse entendimento, né? É, eu acredito que Deus, ele usa pessoas, ele usa lugares, ele usa lugares diferentes para falar com a gente sobre uma mesma coisa, sobre os aspectos dessa coisa, como no caso, eu estou me referindo aqui à maturidade, e para que ele nos traga o entendimento realmente disso, né? E eu não sei o que Deus tem falado com vocês nesses últimos tempos, mas comigo é isso, e eu espero que essa palavra possa trazer algo também aos seus corações, talvez uma luz, talvez uma clareza. Se ela servir para uma pessoa que está aqui, ou alguém, uma pessoa que ouvir, já vai ser suficiente, porque a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Ela cumpre o papel por qual ela foi que ela foi proposta. E não é pelo nosso poder, mas é pela graça de Deus. E que lá em Filipenses 3 nos fala, né, em Filipenses 3, de uma forma resumida, nos fala assim que, né, Paulo ele fala assim que ele não julga ter alcançado a perfeição, mas ele prossegue para alcançar. Ele prossegue para o alvo, que o nosso alvo é Cristo, né? Então, e ele continua avançando para as coisas que estão diante de mim, diante dele, ou seja, nós precisamos continuar avançando para o nosso alvo, que é Cristo. E uma palavra que esse pastor ministrou no sábado, o pastor Manuel Oliveira, ele falou algo assim que ficou gravado no meu coração. Ele falou assim que o nosso objetivo aqui na Terra, na nossa vida aqui, nosso tempo de passagem que nós temos aqui, é de dar visibilidade aos conceitos da eternidade aqui na Terra. O nosso objetivo de vida é dar visibilidade aos conceitos de eternidade aqui na Terra. Ou seja, a nossa vida, ela precisa traduzir os conceitos da eternidade. Então, se a eternidade diz respeito à bondade, diz respeito ao amor, à mansidão, diz respeito a domínio próprio, se a eternidade diz respeito à honra, a perdão, nós precisamos viver dessa forma aqui na Terra. Nós não podemos expressar outra coisa senão os aspectos da palavra. Então, o que eu quero trazer para nós hoje de manhã, o aspecto de maturidade que eu quero trazer para nós hoje aqui, é sobre resiliência. Eu quero falar com vocês porque isso é o que o Senhor tem pedido para mim. Ele tem buscado de mim que eu venha construir, desenvolver mais resiliência na minha vida. Eu já tenho uma caminhada, já tenho coisas que eu julgo ter entendido, compreendido. Há coisas que hoje são mais fáceis de superar do que antigamente, há batalhas
hoje são fáceis de serem ultrapassadas, mas ainda há muitas coisas à minha frente que eu preciso aprender, porque o Senhor, ele requer mais de nós. O Senhor tem planos e projetos para nós, ele tem um chamado para nós, e isso exige que nós continuemos em constante crescimento. E a palavra que o Senhor me deu está lá em Tiago 1, do 2 ao 4. Essa é a palavra principal, né? Eu vou citar outros textos de Tiago também, mas essa é a palavra principal que o Senhor me deu. E eu vou ler algumas diferentes versões também, para chamar a atenção de algo que eu percebi. Eu vou ler primeiramente aqui na Almeida Revista e Atualizada, que fala assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aqui fala no versículo 2: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Já na Almeida Revista e Corrigida, fala assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Então, a Almeida Corrigida, ela fala sobre tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. E a nova versão internacional, ela fala: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Eu vou focar apenas no versículo 2, que é o que tem essa diferença de traduções que me chamou muita atenção, porque é, independente da tradução de palavras diferentes que elas usam, o toda, o grande gozo, ou motivo de grande alegria, é enfatizado que não é uma simples alegria, não é um simples suportar, não, é uma grande alegria, tende por motivo de grande alegria, de toda alegria, motivo de gozo, é algo intenso. Então, aqui o Senhor nos chama a atenção, Paulo está nos ensinando que nós devemos perdão, Tiago está nos ensinando que nós devemos nos alegrar grandemente por passarmos por diversas provações, porque essas provações, elas vêm confirmar a nossa fé, elas vêm nos moldar, elas vêm para nos transformar, elas vêm para nos amadurecer, elas vêm para nos tornar pessoas resilientes, porque a provação da nossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança, e a perseverança é a resiliência. Perseverar é ser resiliente, é construir uma capacidade de você se adaptar, uma capacidade de você se moldar. Eu procurei no dicionário o significado da palavra resiliência e fala assim que o significado físico dessa palavra é a propriedade de um corpo recuperar a sua forma original após sofrer choque ou deformação. Então, geralmente, o que vai ter uma resiliência maior são objetos moles, né? A água, se você a água, você coloca ela em qualquer copo diferente ou qualquer objeto diferente, ela se adapta àquele lugar, àquele espaço. Se você enche um balão e você aperta ele, ele volta para sua forma natural. Ou se a gente pensar naqueles brinquedinhos que a gente põe areia dentro, a gente puxa eles, desmonta, faz o que quer com eles e ele volta à sua forma original. Então, isso é resiliência. Mas o sentido figurado da palavra é a capacidade de superar e de se recuperar de adversidades. Então, na nossa vida, isso né, pensando nas questões que a gente passa, então nós precisamos desenvolver essa capacidade de superar os desafios, as provações, as dificuldades que nós passamos na vida, de nos recuperarmos dessas adversidades. Então, fazendo uma pequena observação sobre o livro de Tiago, antes de eu continuar. O livro de Tiago ele é um livro muito curto, são 5 capítulos, né? E esse livro, muitos historiadores acreditam que ele é o livro mais antigo do Novo Testamento, fora Gálatas, né? Então, eles acreditam, tipo assim, Tiago, ele era o irmão de Jesus, ou meio irmão, no caso. É, E durante o tempo que Jesus estava na Terra, ele não foi um seguidor, mas ele entendeu o Evangelho, ele entendeu quem Jesus era, e ele se tornou, né, uma pessoa que propagou a palavra do Senhor. E ele é um livro que confronta a nossa fé. Então, eu encorajo vocês a lerem todo o livro de Tiago, ele tem muita sabedoria. É um livro que nos confronta, ele fala sobre uma religião pura e verdadeira, sobre uma fé genuína.
ele nos traz, esse livro, ele nos traz orientações de como viver uma vida cristã genuína, realmente. Ele nos confronta a superarmos as tentações, as adversidades, e como usar essas coisas como oportunidade para crescimento, oportunidade de matar o nosso eu. A Cris me ensinou algo também que ela costuma falar e me faz refletir muito, que ela fala assim, que toda oportunidade que ela tem de matar o eu dela, ela se joga de cabeça, né? Porque é isso que nós precisamos fazer no nosso dia após dia, nós precisamos continuar matando o nosso eu, porque a nossa carne, ela tá ali, ela tá sempre brigando, a gente, nosso eu, nosso querer, a gente tem a tendência pecaminosa, nós viemos de uma natureza pecaminosa, nós temos a tendência de voltar às velhas práticas. Então, a gente precisa estar em constante transformação, em constante crescimento. E, né, o livro de Tiago, ele nos incentiva a sermos praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Porque o que nos transforma, quantas vezes nós ouvimos isso, que o que nos transforma não é aquilo que nós ouvimos, mas aquilo que nós fazemos com o que nós ouvimos. E esse livro de Tiago, ele é tido como, né, é tido como se fosse um livro de provérbios do Novo Testamento, porque ele está repleto de sabedoria, de piedade, ele nos, ele nos traz instruções práticas de como vivermos essa vida cristã de uma forma pura, de uma forma genuína. E enfatiza a relação que é necessária entre a nossa fé e as obras, entre o que nós cremos e o que nós fazemos com aquilo que nós cremos, entre o que nós sabemos e o que nós fazemos com aquilo que nós sabemos. Então, irmãos, voltando à questão da resiliência, como que o Senhor, o que que o Senhor me fez refletir nesses dias, né? Muitas coisas que eu tenho, que nem eu falei, muitas coisas que eu tenho vivido, alguns dias eu passei por algumas pressões muito fortes, assim, no meu trabalho, de uma forma específica no meu trabalho, eu tenho me sentido muito tentada lá, de diversas formas, né? E essa pressão me fez questionar, né? Essa pressão veio, inclusive, de eu questionar coisas erradas que eu observei. Então, o fazer a coisa certa, né, te gera problemas também, né? E isso me fez, aquela situação toda me fez até questionar se valia a pena realmente confrontar as coisas erradas, ou se era melhor me adaptar ao sistema, como a gente às vezes acaba sendo vencido pela força externa, né? Tanta força negativa contra nós, principalmente como cristãos, de manter os nossos princípios, que a gente tem tendência a se adaptar, a aceitar o sistema, porque é mais fácil, né? Mas a palavra do Senhor, ela, em Romanos 12:2, nos fala para nós não nos conformarmos com as coisas deste mundo, mas para sermos transformados pela renovação da nossa mente. Ou seja, a gente precisa manter a nossa força, manter a nossa, mantermos firmes na palavra de Deus, nos conceitos, nos princípios de Deus. A gente não pode negociar os princípios de Deus e as coisas certas. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa aprender a lutar com as armas certas, né? Não é porque nós estamos certos é que a gente vai fazer as coisas de qualquer jeito, vamos deixar a carne falar mais alto e vamos abordar a situação de qualquer forma. Nós precisamos buscar em Deus graça e sabedoria, não é? E naquele momento que eu estava assim, eu estava me sentindo opressa, eu estava me sentindo mal, estava me sentindo desanimada, com pensamentos de desistir. E eu estava ali conversando com o Senhor, eu estava dirigindo para casa, falando com o Senhor, e de repente essa palavra resiliência saltou à minha mente. Do nada, assim, isso veio como uma luz na minha mente, foi como o Senhor trazendo ao entendimento o que Ele estava buscando de mim diante daquela situação. Que era para não desistir, não, essa situação não era para eu enfraquecer e abrir mão e largar tudo, mas sim para eu me tornar mais forte, para me tornar mais resistente. E foi nesse momento que o Senhor trouxe na minha mente esse versículo de Tiago, do 2 ao 4. O Senhor ministrou no meu coração, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Então eu me dei conta assim que o Senhor estava me pedindo para me alegrar com as tribulações, para me alegrar com as perseguições, para me alegrar com o fato de eu estar me sentindo perseguida, né? Porque isso vai gerar perseverança, porque isso vai me levar a um nível de maturidade maior. Então, eu comecei a refletir, comecei a pensar, na minha mente, eu comecei a pensar assim, meu Deus, se eu não sou capaz de vencer uma pequena batalha como essa que eu estou vivendo agora, o que será de mim no dia, se eu passar pela grande tribulação? Que não é o caso aqui, é uma discussão teológica, mas alguns acreditam que nós vamos
que nós cristãos vamos passar pela tribulação, outros que não, mas independente, perseguições vão vir. Muitas perseguições vão vir. Então, nós precisamos estar prontos, e as adversidades que a gente passa vão nos preparando para as coisas maiores, né? Eu costumo pensar, olhar para a nossa vida cristã como um jogo de videogame, quem gosta de jogar, a gente sabe que quando a gente vence um jogo, passa de fase, você vai para uma fase que é mais difícil, certo? A fase seguinte, ela nunca é mais fácil do que a fase anterior, ela sempre é mais difícil, ou seja, você tem que estar sempre superando desafios maiores. E uma vez eu escutei alguém ministrando sobre o crescimento espiritual, sobre maturidade. Eu não lembro da pessoa, mas eu lembro do que ela falou. A pessoa comparou o crescimento espiritual quando a gente vai para academia malhar para crescer o músculo, certo? Então, quando você está malhando, você começa a ir para academia, você vai levantar 2 quilos, vamos dizer. Você começa a malhar com 2 quilos. No começo é difícil para você, aquilo machuca o seu músculo, dói, é pesado. Mas o que acontece? Com o tempo, o seu corpo vai criando resistência, o músculo cresce, ele fortalece, cria resiliência. E para você fazer com que ele cresça mais, você tem que aumentar o peso. Então, o crescimento ele é progressivo, você vai ter que se desafiar, você vai ter que passar por situações maiores para que você consiga realmente alcançar aquele crescimento, né? Então, a nossa vida é assim, é como o crescimento de músculo na academia. Uma vez que você aprende algo, você entende uma lição, você passa por uma provação, você vai enfrentar outras para que você continue crescendo. Entende? A nossa fé cristã é assim, é de fé em fé, de glória em glória. E até que o Senhor nos chame, até que Ele nos busque, nós vamos estar tendo que nos preparar. Porque desafios maiores sempre virão. Hoje nós enfrentamos desafios no nosso trabalho, na nossa família, mas, irmãos, nós não vivemos. Se a gente pensar no tempo dos apóstolos, alguns dias eu estava assistindo a série, eu assisti a série de Paulo. Eu achei muito bacana conseguir ter uma imagem visual daquilo que a gente lê aqui na Bíblia, porque às vezes o texto, a gente lê ele rapidamente, a gente não para refletir o suficiente no quanto de coisas que eles passaram por causa do evangelho, no quanto de coisas que os apóstolos, os cristãos, principalmente daquela época, suportaram por causa do evangelho. As perseguições, açoites, prisões, muitos perderam tudo que tinham, muitos tiveram que abandonar suas casas, suas famílias, muitos viram os seus familiares sendo mortos por causa do amor deles a Cristo. Muitos foram açoitados ou torturados para que negassem a Cristo. Entende, irmãos? Nós não vivemos nada disso. Glória a Deus, nós vivemos em países onde nós temos liberdade de pregar o evangelho, nós temos liberdade de expressar a nossa fé. E essas pequenas tribulações que nós vivemos não se comparam a nada do que esses apóstolos, do que esses irmãos na fé passaram. E eles superaram tudo isso, e eles pregavam a palavra com tanta sabedoria, com tanta ousadia. Eu fiquei refletindo comigo mesma como que tamanha fé esses homens e mulheres tinham para vencer tudo isso. E, irmãos, nós aqui não vivemos isso, mas aqui em países próximos de nós, em muitos lugares, cristãos hoje sofrem perseguições, cristãos hoje estão morrendo por causa do evangelho, pessoas estão vendo ainda hoje seus familiares sendo mortos, têm perdido tudo, tem pessoas que têm sido ainda hoje torturadas por causa do evangelho. E nós não vivemos nada disso, e nós estamos reclamando das dificuldades que nós passamos no dia a dia. Estamos reclamando porque o nosso chefe está nos perseguindo, estamos reclamando porque nós não temos, porque nós não gostamos do nosso trabalho, estamos reclamando dos nossos filhos. Eu não sou mãe ainda, mas falo de uma forma geral, estamos reclamando dos nossos cônjuges, estamos reclamando de coisas tão pequenas e tão vãs, tão fúteis. E quando nós somos chamados a continuarmos crescendo em fé, em maturidade, quando nós somos chamados a aceitar as perseguições que nós passamos com alegria, sabendo que se nós estamos sendo perseguidos, nós estamos tendo uma oportunidade de crescer, nós estamos tendo uma oportunidade de amadurecer, de nos tornarmos alguém melhor, entende? É, e a questão ali, quando eu estava pensando naquilo, né, pensando em fugir, eu tive esse pensamento, irmãos, de abandonar meu trabalho. Ah, deixa pra lá, eu vou mudar de trabalho, eu vou procurar outra coisa para eu fazer e vai ser melhor. Mas aí veio ao meu pensamento essa visão de que nós não podemos fugir. Quantos de nós aqui, quantas pessoas, é, quantas pessoas que nós mesmos conhecemos que mudam até de país? Quantos de nós aqui mudamos de país? Ou pessoas que nós conhecemos fizeram isso.
para fugir de um problema, para fugir de uma situação. Ah, porque a minha vida, eu vivo nesse ciclo aqui na minha vida, eu tô sempre repetindo, minha vida está sempre repetindo a mesma coisa. Eu vou mudar de país, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de emprego, eu vou mudar de igreja, porque lá vai ser diferente. Irmãos, quando a gente não resolve um problema, quando a gente não enfrenta uma batalha, quando a gente não busca o crescimento e amadurecimento que aquela situação adversa está nos trazendo, quando a gente não busca aprender aquela lição que a situação está nos trazendo, nós vamos só carregar aquele problema conosco onde nós formos. Nós vamos para outra igreja, o problema vai nos seguir. Você vai continuar reclamando do irmão. Você vai continuar achando ruim que a pessoa não falou com você. Quando você tem que, o fulano não me cumprimentou, cheguei na igreja e não me cumprimentou. Irmão, isso é um problema seu. Se você tem problema com isso, que a pessoa não falou com você, resolve você com Deus. Não é ficar chateado com o irmão, porque o irmão não fala comigo. Não, irmão. Às vezes a pessoa nem te viu. E você tá ali se martirizando porque, as pessoas me rejeitam, ou às vezes você é chato mesmo, né? Acho que foi a Karen que falou isso, né? Às vezes você é chato mesmo, ou foi o pastor no sábado, né? Que estava ministrando, às vezes você é chato mesmo e as pessoas não querem falar com você. Então, olha para si mesmo, se analisa, se avalia, o que que você está fazendo, qual que é a minha atitude, o que que eu posso aprender com essa situação, né? Eu estou passando por uma dificuldade financeira, de novo. Será que você está administrando bem os seus bens? Será que talvez não seja tempo também de você se desafiar e buscar fazer algo diferente? Talvez você esteja acomodado nesse trabalho que você está há muito tempo. Talvez você precise se desafiar e fazer algo diferente. Entende? É, então, eu acho que tá mudando meu script todinho aqui. Não tô nem seguindo muito o que eu tinha anotado aqui para falar, né? Mas voltando assim a essa reflexão que o Senhor me voltou a fazer sobre Deus me questionou a mim mesma aliás eu comecei a me questionar, né, com esse entendimento que o Senhor começou a trazer sobre mim. Onde está a minha fé, né? O quanto realmente eu amo a Jesus, o quanto realmente eu estou disposta a sacrificar por ele. Porque, irmãos, esses pequenos desafios que nós passamos, eles nos preparam para coisas maiores, para vencermos batalhas maiores. A gente vê o exemplo de Davi, por exemplo. Davi, quando ele, né, chega lá, ele fala que ele vai enfrentar o Golias, o gigante. Saul fala para ele, não, mas você não é um guerreiro. Mas ele fala assim, Senhor, mas quando eu cuidava das minhas ovelhas, eu enfrentei urso e leão. Eu matei um urso, matei um leão. Ou seja, naquele tempo que Davi estava vivendo aquilo, o urso era um adversário enorme, muito maior que ele. O leão era um adversário muito grande também. Mas ele não sabia que aquelas batalhas, aqueles grandes adversários que ele estava enfrentando, estavam, na verdade, preparando ele para enfrentar um adversário ainda maior no futuro, que foi o gigante. Entende? Que foi a porta, a chave que abriu a porta para o destino dele. Ele já tinha sido ungido como rei. Entende? E ele não se colocou na posição de rei, ele não chegou com altivez, eu fui ungido rei. Não, ele chegou de forma humilde. Ele lutou em nome do Senhor. E ele acreditou, ele viu que a força não era dele, mas a força era de Deus. Como ele fala para o Golias, né? Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, né? E então, em tudo isso, Deus tem me confrontado, e eu creio que tem confrontado a nós, a buscar essa resiliência, essa capacidade de suportar e de vencer as adversidades. Né, lá em 2 Coríntios 4:8, do 8 ao 9, na verdade, fala assim que em tudo nós somos atribulados, porém não somos angustiados. Somos perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. A palavra nos ensina a suportarmos tudo por amor a Cristo. Entende? E, irmãos, para que a gente venha crescer e amadurecer, a Karen nos trouxe muitas coisas maravilhosas. Se alguém aqui não ouviu a palavra de segunda-feira, ou mesmo que tenha ouvido, eu recomendo, gente, volta lá, escuta. Tanta sabedoria, tanta graça que Deus tem dado para Karen. Eu fiquei escutando a palavra dela de novo, refletindo assim, meu Deus, né, quem sou eu para ministrar? E o que que eu tenho para trazer diante de tanta sabedoria que Deus tem dado para ela? Mas, é, como ela falou, né, é, a gente precisa praticar, né? A Kari falou assim para a gente na segunda-feira que a fé cristã ela requer um crescimento e uma busca contínua, que ela é uma fé dinâmica, né? E a mesma coisa, a resiliência, ela é desenvolvida com a busca contínua, o crescimento contínuo, o enfrentamento contínuo das batalhas. Hum, Porque a palavra do Senhor nos diz que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará, né? Que está lá em João 8:32. Então, é a questão de nós
obtermos o conhecimento, a Karen ministrou foi sobre conhecimento, né? Sobre nós negligenciarmos o conhecimento. Então, quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta e nós precisamos fazer algo com relação a isso. Nós precisamos agir diante daquilo que nós ouvimos, porque a palavra do Senhor nos orienta. Quando nós ouvimos algo, nós precisamos praticar também. É isso que vai nos transformar, né? E para que nós alcancemos essa resiliência, irmãos, nós, em primeiro lugar, nós não precisamos fazer isso sozinhos. Não é pela nossa força, não é pelo nosso poder, mas o Espírito Santo, ele nos ajuda. Nós temos o Espírito Santo morando em nós. Então, tudo que nós precisamos fazer no momento de adversidade, é dizer, Senhor, eu não consigo sozinha, me ajuda. E o Espírito Santo que habita em nós, ele nos ajuda em nossas fraquezas, ele nos auxilia. Romanos 8:26 nos fala sobre isso, que o Espírito Santo, ele nos auxilia na nossa fraqueza. Então, nós temos uma arma poderosíssima, irmãos, que é a presença de Deus em nós. E é a primeira coisa que vai nos ajudar a vencer as batalhas. E para isso, irmãos, nós precisamos de sabedoria de Deus. Como eu falei lá no começo, nós não podemos lutar de qualquer forma, nós precisamos buscar sabedoria em Deus para que a gente vença. É, e isso nos remete a Tiago 1 ainda, do versículo 5 ao 8, que nos fala sobre isso. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, aqui o Senhor ele está condenando a inconstância. Ele está condenando a falta de fé. Ele nos fala para pedirmos sabedoria ao Senhor, mas pedirmos com fé. Então, outro ponto, outra coisa que nós necessitamos para obter resiliência, para obter maturidade, irmãos, é fé. Nós precisamos de sabedoria, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de fé. E a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Nós precisamos ler a palavra, nós precisamos conhecer as verdades de Deus. Nós precisamos buscar ao Senhor, ter intimidade com Deus, buscar um relacionamento forte com Deus. Ainda falando sobre, em Eclesiastes 2:26, da parte A do versículo, fala assim, ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Então, irmãos, isso fala para mim, ao homem que o agrada, uma pessoa para agradar alguém precisa ter um relacionamento com alguém. Se você tem, para você agradar a Deus, você precisa ter um relacionamento com Deus, você precisa ser obediente à palavra de Deus, você precisa agir de acordo com aquilo que o Senhor te fala, né? Então, nós precisamos buscar o nosso relacionamento com Deus, buscarmos fazer a vontade de Deus para nossas vidas. Em Provérbios 1:7 e também o 9:10, nos falam que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e do conhecimento. Então, é o temor a Deus. Nós precisamos, e esse temor, mais uma vez, vai vir de conhecer a palavra, vai vir do nosso relacionamento com Deus, de buscarmos. Porque, irmãos, a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. Efésios 6, as armaduras de Deus, nós precisamos nos revestir. E no final desse versículo, desse capítulo de Efésios 6, nos fala para orarmos em todo o tempo. Porque, irmãos, nós precisamos, depois de vencer todas as batalhas, nós precisamos permanecer inabaláveis. Então, nós precisamos orar, buscar ao Senhor. E eu não sei vocês, irmãos, mas eu percebi algo na minha vida nessa caminhada que eu tenho tido com Deus. Muitas vezes a gente vive uma montanha russa, né? Às vezes a gente está em alta, às vezes a gente está um pouco mais baixo. E nós precisamos buscar essa constância com o Senhor. E essa constância vai vir de um relacionamento constante com Deus. Porque quando você começa a buscar a Deus, você quer mais intimidade com Ele, você busca, é difícil, é pesado no começo, você precisa lutar contra a sua própria carne, é difícil de acordar cedo, como a Karen estava falando, acordar cedo para orar, é difícil, você não tem aquele ânimo, aquela vontade, mas irmãos, à medida que você vai buscando, vai buscando, vai buscando, vai se tornando mais fácil, porque quanto mais você se aproxima de Deus, você tem tanto prazer na presença dele, tanto prazer na presença de Deus, que você não quer outro lugar. Contudo, da mesma forma, quando você para de buscar a Deus, quando a gente perde a nossa constância, nós nos tornamos mais fracos, nós vamos nos distanciando, e essa proximidade vai novamente se tornando mais difícil. Nós temos que novamente quebrar as barreiras espirituais. Porque quando a gente começa a buscar a Deus, o inferno ele se levanta contra nós, para a gente não conseguir. Então a gente vai enfrentar
adversidades, a gente vai enfrentar barreiras, nós precisamos quebrá-las e vencê-las. Quando a gente se afasta, nós vamos voltar para o mesmo lugar e vamos de novo ter que reconstruir, de novo ter que quebrar aquelas barreiras que antes já tínhamos quebrado. Então, demora um certo tempo para você chegar a um lugar de intimidade, esse contato face a face com Deus. Mas você perde isso com uma certa facilidade. E para voltar é mais difícil. Então, por isso que é tão importante para nós tentarmos manter a constância, a busca diária por Deus, né? E buscar esse crescimento. Amém? E eu quero só falar aqui rapidamente, eu busquei, né, tipo assim, na internet fala muito, na psicologia, né, fala muito sobre a questão da resiliência, formas como você vai alcançar a resiliência. E achei 4 pontos que eu achei interessantes, né? Fala assim de você ter um objetivo bem definido, né? E qual que é o nosso objetivo? Qual que é o nosso alvo? É Cristo, é sermos mais parecidos com Cristo. Então, quando você enfrentar uma batalha, uma dificuldade, uma perseguição, pense, o meu objetivo é ser mais parecido com Cristo. Como Cristo agiria nessa situação? Como ele falaria? Qual seria a atitude dele com relação a isso? O segundo ponto que fala sobre nós firmarmos relacionamentos, os relacionamentos que nós temos, com que pessoas que nós temos andado. Será que nós temos nos aproximado de pessoas que nos levam para perto de Deus, ou pessoas que nos levam para perto do mundo, para os conceitos do mundo, pessoas que nos levam a negociar os nossos valores, né? É o nosso relacionamento com Deus que vai nos fortalecer. O terceiro ponto que fala é sobre a perseverança. Para conquistar a resiliência, nós precisamos ser perseverantes. Perseverança reflete a constância, remete também à constância, né? E perseverarmos vai nos fazer nos mudar o nosso caráter, sermos transformados. E o quarto ponto falava sobre flexibilidade nas mudanças, ver as mudanças de uma forma positiva. Ou seja, irmãos, nós não podemos viver enrijecidos no nosso próprio entendimento, nós não podemos nos apegar àquilo que nós já aprendemos, mas nós precisamos ser transformados dia após dia, de graça em graça e de glória em glória, para sermos, porque muitas vezes a gente cria uma casca grossa em volta de nós, a gente sofre uma mágoa, um ressentimento, e nós criamos uma casca em volta de nós para nos protegermos, mas isso precisa ser quebrado. O Senhor, Ele quer nos dar um novo coração, um coração de carne, Ele quer quebrar esse coração de pedra que muitas vezes nós temos. Amém? E eu quero completar falando sobre, reenfatizando aquilo que a Karen falou na segunda-feira, que ela citou exatamente Tiago 1:22 a 23, que fala sobre sermos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Porque, como a Karen falou, Deus espera de nós, diante de tudo aquilo que a gente ouve, Deus espera de nós uma resposta. Diante de tudo aquilo que nós aprendemos, nós sabemos, Deus espera de nós uma resposta. E o não agir também é resposta. Então, Deus espera de nós um posicionamento. Porque a palavra do Senhor nos ensina, lá em Tiago 4:8, fala para nós assim que aproximai-vos de mim e eu me aproximarei de vós. Então nós temos que buscar a Deus. Deus, ele responde a nossa busca. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais ele vai responder para nós. E eu quero encerrar mesmo falando aqui rapidamente de 4 exemplos bíblicos de resiliência. Pessoas que foram resilientes na Bíblia e que alcançaram o objetivo que elas buscavam alcançar. Começando por José. José ele enfrentou perseguições, escravidão, rejeição da sua própria família, inveja. Ele enfrentou prisão, mentiras, falsos testemunhos, mas ele perseverou, ele se manteve fiel a Deus. E o Senhor o levou a um lugar de destaque no Egito. O Senhor usou ele para redimir o seu povo, para redimir a sua família. Amém. E para trazer salvação para aquele povo, porque se não fosse a sabedoria e o discernimento que Deus deu para ele, aquele povo todo teria morrido por falta de alimento naquele tempo de escassez. Davi, ele enfrentou lutas e perseguições, ele enfrentou também rejeição, perseguição até mesmo de Saul, ele enfrentou a descrença da sua própria família, foi rejeitado pela própria família. Mas ele permaneceu forte, firmado em Deus, focado em Deus. E ele veio a se tornar um grande rei. Paulo, irmãos, quanta perseguição Paulo passou, que esse homem abandonou por causa da fé. Se a gente olha para a história de Paulo, ele era um homem que tinha uma posição de destaque na sociedade daquela época. Ele abandonou tudo para ser perseguido por uma fé que ele costumava perseguir. Ele enfrentou prisões, ele enfrentou naufrágios, açoites, perigos de morte. Ele enfrentou tudo com muita ousadia. Ele pregou o evangelho com ousadia e ele cumpriu o seu chamado. Por causa de Paulo, que muitos de nós estamos aqui. Por causa do que esses irmãos, por causa do que esses apóstolos fizeram, irmãos, é que o evangelho foi propagado, que hoje nós temos a fé que nós temos. E,
para finalizar, o maior exemplo de todos, o maior exemplo de resiliência e perseverança, o nosso amado Jesus. Ele foi rejeitado, ele foi perseguido, ele sofreu morte de cruz, a morte mais humilhante, a morte mais indigna que um homem naquela época podia sofrer, irmãos. Ele enfrentou tudo isso por nós, por mim e por você. Mesmo nós sendo pecadores, mesmo ele sabendo o que nós faríamos. E ele se tornou o salvador da humanidade. Amém? Então, que nós venhamos a nos posicionar e buscar a resiliência em todo o tempo. Amém? Obrigada por essa oportunidade. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Paz do Senhor, estou aqui para falar um pouquinho do projeto Mães e Filhos que Oram. E talvez você esteja perguntando, mas o que é o Mães e Filhos que Oram? O Mães e Filhos que Oram nasceu no ano de 2019 em Londres, com o objetivo de conectar o coração de mães e filhos a Deus através da oração, restaurando o altar do Senhor dentro da nossa casa. Nós temos devocionais e oração na plataforma do Zoom de segunda a sexta. Siga-nos na página do Instagram para você ter todas as informações e não ficar de fora. Que Deus fortaleça a sua vida de oração em família, porque é para isso que nós estamos aqui. Esperamos por vocês.